Voltamos, vamos continuar esse assunto que está muito interessante. Então, Adriana, você terminou falando da rejeição. Geralmente, dentro de cada pessoa que rejeita, há uma criança, né? Então, pode dar continuidade. Pode, né, sim, ter uma criança ferida, né? E por ela não ter aprendido no seu desenvolvimento a dar, a receber o amor, a dar o amor, a troca de afeto, ela tem dificuldade de dar, porque ela não aprendeu. E aí, a gente entrou nesse assunto porque você falou que o suporte familiar é muito importante, né? E sim, é importante, mas temos aí muitas famílias que não conseguem ser acolhedora por conta disso, porque ela está adoecida, né? E aí assim é super importante a busca de ajuda. Eu não consigo mais lidar. Minha casa, né, tá de cabeça para baixo, que às vezes é assim que as pessoas chegam falando. Eu não sei mais o que fazer. Ninguém se entende, ninguém se comunica mais, né? E aí tem todo o sofrimento, já tem a perda. O que fazer? Quando eu não sei mais o que fazer, não sei como lidar, eu preciso buscar ajuda para conseguir compreender o que está acontecendo e dar um sentido, buscar um sentido novo, né, para aquilo que eu estou vivenciando e compreender todo o meu contexto familiar. Então, isso é muito importante para você que está nos assistindo, até mesmo para você compreender aí algumas reações dentro da sua casa, ou você está com uma pessoa que está em luto e não sabe por onde começar. Comece entendendo, comece trazendo esse tempo de compreensão, falando que esse tempo vai passar, né? De repente dando o seu ombro e chora o que tem que chorar, para ajudar essa pessoa a se levantar também em um tempo como esse. É aquilo que a Adriana falou, para tudo na nossa vida, a família é importante. A gente, quando olha para a palavra de Deus, a gente já vê que nós não nascemos para andar sozinhos. Por isso que a mãe se alegra quando tem um filho, e aí ela já pensa assim, esse menino vai crescer, e vai cuidar da mãe lá na frente, e vai honrar a mãe. Todo tempo assim, a jovem pensa assim, eu vou casar, eu vou formar minha família. Ou seja, todo tempo a gente está envolvendo pessoas, porque a gente não nasceu para viver sozinho. Na construção, né? Sempre pensando nisso, na construção, no crescimento, no desenvolvimento. Nós somos seres de relações. Quando eu quero me isolar, é porque tem alguma coisa que precisa ser compreendida nisso, né? É claro que existe a personalidade de cada um. Existem algumas pessoas que são mais extrovertidas, gostam de são mais falantes, outras são mais introspectivas. Porém, mesmo eu sendo mais introspectivo, eu me relaciono. E quando eu não quero me relacionar de forma alguma, alguma coisa não está bem. E eu preciso entender por quê, né? Então, Adriana, para a gente poder estar indo para o fim desse bate-papo que está tão bom, eu queria fazer uma pergunta, porque é o que as pessoas mais perguntam. Tá bom, eu entendi que o luto é natural, mas tem um meio para eu sair desse luto? Primeira coisa, não ignorar o luto. Existem algumas pessoas que não vivem o luto e que a primeira reação ao perder é dizer, não, eu sou muito forte e eu não quero entrar em contato com isso e não vive aquele momento mesmo, não chora, não vive aquele momento do luto. E aí o que acontece? Vem o luto tardio. Às vezes, depois de um bom tempo, a pessoa teve aquela perda, é tipo assim, a ficha caiu, aí a pessoa vai reviver aquele momento, tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Então, viver aquele momento é importante, né? Passar por aquele processo, é não negar o processo. Isso é importante. Outro ponto, eu estou com muita dificuldade buscar ajuda, né? Ajuda psicológica, ajuda de um aconselhamento, ajuda familiar, de conversar com a família, se relacionar, né? Não se isolar. Tudo isso são coisas que ajudam você nesse processo. Então eu vou conversar com as pessoas, eu não vou sentir mais nada, não. Essas questões viver aquele primeiro momento, chorar se tiver que chorar,
né? Se alguém te disser, não, não chora, não, eu quero chorar, eu vou chorar esse momento, né? Buscar a ajuda necessária, não ficar sozinho, estar perto de pessoas que te ajudem e não que te coloquem para baixo. Existem companhias que, às vezes, ao invés de te levar para frente, ela te puxa para trás. Isso acontece. Então, evitar essas companhias e buscar estar perto de gente que quer caminhar contigo, que quer te ajudar. Isso é importante, né? Uma coisa que eu sempre falo quando você está muito triste, se você está em contato com situações, se você está em contato com, de repente, ouvindo coisas que te deixam muito triste, isso vai piorar o teu processo. Então, eu procuro ver coisas que me alimente, que me fortaleça, que faça com que eu me sinta forte a cada dia. Isso também me ajuda. Por quê? Porque isso cria memórias, né? O nosso cérebro, ele vai criar memórias a partir dos estímulos que eu dou para ele, né? Então, isso tudo ajuda. Quando eu falei de viver o luto, para quem não entendeu, não sei se... Mas me veio esse pensamento, né? O que é viver? Às vezes é sentar com a família, falar o que você sente vontade de falar sobre aquela pessoa, de repente falar sobre tudo de bom que você viveu com aquela pessoa, né? Às vezes tem momentos que a gente senta, a gente olha a foto, a gente chora. São momentos que são momentos preciosos que você vive ali com as pessoas que você ama. E são momentos necessários. Você viveu aquilo. É como se fosse uma despedida, uma coisa importante para quem perdeu um ente querido, agora nesse tempo de pandemia, que não conseguiu velar o seu ente querido. Eu vejo muitas pessoas falando que eu não consegui nem velar, e aí acaba gerando muito sofrimento. E é uma dor muito grande, né? Escreve uma carta para essa pessoa, fala nessa carta tudo que você está sentindo ou que você gostaria de falar. Depois que você fizer isso, rasgue essa carta como uma forma de despedida, né? São momentos significativos para trazer sentido para aquele momento que talvez não foi vivido, entende? Assim, como é importante confessar, né? Exatamente. Abrir a sua boca e falar ali o que você está sentindo. Por isso que a terapia, às vezes, ela ajuda tanto. Porque a pessoa, não adianta, muitas vezes, ela se isolar dentro do quarto dela e ficar ali chorando. É igual aquilo. Quanto mais a mente estiver vazia, não pensar em outra coisa, a dor aumenta. Né? E é tão bom... Pode ver, às vezes, a pessoa, só de desabafar, parece que ela já lavou a alma dela, já colocou para fora. Exatamente. Né? Às vezes as pessoas chegam assim, eu vou largar tudo. E aí, só de desabafar, aquela ira, aquela raiva, aquela dor, aquele desespero passa. Né? E ela fala assim, eu só precisava desabafar. E é interessante, você sabe por que isso acontece? O que eu vejo... muito isso dentro do consultório, às vezes eu vejo a pessoa muito angustiada e ansiosa, ela faz uma sessão de terapia, quando ela volta eu pergunto, como você passou a semana? Ela, depois que eu saí daqui eu fiquei tão bem. Porque quando a pessoa fala, ela se escuta. Né? Eu estou falando para alguém, mas eu estou me escutando. E muitas das vezes a pessoa fala, nossa, eu falei isso, nunca tinha parado para pensar nisso. Entende? Aí começa a vir, a coisa começa a fluir, e às vezes aquilo que você nunca falou para ninguém, você começa a falar. E aí aquilo vai tomando um sentido, um formato diferente dentro de você. E aí isso vai ressignificando. É incrível. É verdade. Gente, é tanta coisa para falar, mas a gente vai ficar por aqui. Eu quero agradecer a Adriana. Eu vou deixar ela fazer as considerações dela finais agora, mas eu quero muito convidar você logo nesse momento. Sabe para quê? Se você conhece alguém que perdeu alguém nesse tempo, alguém que está nesse tempo de sofrimento, que está de luto,
né, que você está vendo que essa pessoa está perdendo as esperanças, vai aparecer aqui embaixo na tela o telefone da igreja, você pode entrar em contato. Logo nessa segunda-feira, já abre as inscrições, o link vai ficar lá no Instagram, mas vai ter o telefone também para você, que às vezes você não entra em Instagram, você não sabe mexer. A gente vai dar todos os meios necessários para você poder participar de alguma maneira desse momento de apoio ao luto. Como a gente cresce, como a gente entende que a gente, às vezes, a dor, a gente consegue ajudar o outro ali. Porque a gente vê, meu Deus, eu estou entendendo o que o outro está passando também, porque eu sei o que eu estou passando. Então, eu quero te convidar para esse projeto. Convida alguém aí, não deixe de ser esse. Às vezes, a pessoa não tem força para sair da sua casa, não tem força para buscar. E você é esse canal que vai falar, olha, tem um projeto ali, eu vou levar você, eu vou escrever você para esse momento, para esse apoio. Né? Fica o convite da igreja aqui. Eu quero agradecer, pastor, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho, né, com as pessoas aí em casa. E também quero reforçar, né, porque a gente vai estar lá juntos no grupo, né, quero reforçar o convite da pastora para estar lá conosco, né. Vai ser um momento precioso, de muito quebrantamento. Nós tivemos o primeiro, foi uma bênção. Não, então, te convido a participar desse momento de cura, momento de encontro, né, de ressignificar sentimentos, né, emoções. Tá bom? Muito obrigada. A gente que agradece. E eu vou convidar você para não sair daí, mas continua. Chama sua família agora, chama os seus filhos. A gente tem uma palavra do céu para liberar sobre a sua vida. Voltamos. E eu queria compartilhar uma palavra com você nesse tempo sobre aquilo que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz em Marcos 10, 27, diz assim, ó, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Mas você já passou por aquele momento onde você olhou, todas as coisas são possíveis para Deus, e para você, pareceu não possível. Parecia que mesmo sendo possível para Deus, o possível de Deus não chegaria na sua vida. Você já passou por esse momento? E eu quero te dizer que esse momento é muito natural. Porque o mesmo Jesus que fala aqui, quando ele começa a falar ali do jovem rico, e ele começa a falar para os seus discípulos que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E ele está falando ali do coração, e os discípulos, eles começam a ficar perplexos, eles começam a ficar assustados. Então, meu Deus, tem pessoas que não é possível entrar no reino dos céus. E Jesus vai e diz, ei, para o homem tem coisas que são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Como é que tudo é possível? E como é que tudo é possível se torna possível na minha vida? O próprio Jesus vai falar lá em Marcos 9, 23, como é que esse tudo é possível para Deus se torna também possível na minha vida. Olha o que Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. O tudo é possível de Deus, ele se torna possível na sua vida quando você começa a crer. Quando você começa a acreditar. Mas, pastora, como é que eu acredito? Se acreditar fosse tão fácil, é verdade. Crer, acreditar, exige várias coisas da gente. Exige fé, exige essa convicção de não andar por vista, porque tudo que a gente vê em nossa volta, o que faz na minha vida, o que faz na sua vida? Faz você ficar desacreditada.
faz você achar que a mudança não vai chegar, faz você achar que a cura não vai chegar, porque os dias são difíceis. Mas a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Então, como é que eu faço para crer? Como é que eu consigo entrar nesse nível de acreditar? Jesus pediu para aquele jovem rico, né? Ele já tinha feito tudo, mas ele precisava pegar também as suas riquezas e entregar todas elas, né? Jesus, ele não quer tomar nada de você, ele quer tornar o caminho possível. Só faltava esse item no coração do jovem rico, para ele alcançar aquilo que ele almejava. E por falta de uma coisinha, ele não entrou nesse caminho. Quando Jesus faz essa pergunta, quando Jesus direciona ele, Jesus era o verdadeiro jovem rico. Quando ele direciona esse jovem, ele simplesmente está tentando trazer essa pessoa para o acesso real ao caminho onde essa pessoa quer chegar. Mas como é que eu posso crer? Lá em Marcos, você vai ver que o Senhor ele começa a ensinar os discípulos a crer. Como é que os discípulos eles conseguiriam crer? O Senhor começa a ensinar por parábolas. E o Senhor vai ensinando o caminho do acreditar. O acreditar em quê? Primeiro você precisa saber, eu quero acreditar em quê? Em que eu tenho que acreditar? Eu tenho que acreditar no que a palavra de Deus diz, eu tenho que acreditar na soberania de Deus, eu tenho que acreditar que a palavra de Deus diz que o Senhor tem pensamentos muito, 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 muito maiores do que o meu e o seu. Mas aí Jesus, quando ele está ensinando os discípulos, ele começa a contar uma parábola, e ele vai falando a parábola do semeador. E nessa parábola ele vai falando a semente que é a palavra de Deus. E ele começa a dizer que o semeador ele sai a semear. Ou seja, em todo tempo o semeador ele está semeando. Só que à medida que ele está semeando, tem semente que cai na terra e as aves vêm e tomam essa semente. Tem sementes que caem ali em um terreno pedregoso e aí não consegue criar raízes. E aí essa semente se perde. Tem semente que cai ali em um terreno cheio de espinhos. E esses espinhos não deixam essa semente ir mais profundo e criar raízes, né? E por não ter raízes, vem o vento e leva tudo. Mas tem semente que cai em uma terra boa. E ela cria raízes e frutifica nesse lugar. Exatamente isso. Se o que a gente tem que crer é a palavra de Deus, essa palavra ela precisa criar raízes no nosso coração. E ela só cria raízes no nosso coração quando ela é ouvida. E a partir do momento que ela é ouvida, ela consegue criar raízes. Como é que ela cria raízes no nosso coração? Quando não tem pedras, quando a gente sai da superficialidade, quando não tem espinhos. Mas que pedras são essas? Às vezes o orgulho, eu recebo a palavra, mas a pedra do orgulho, a pedra da falta de perdão, a pedra de eu respeitar o tempo que eu estou vivendo, são tantas pedras no caminho, que às vezes fica ali tampando toda a terra, e a semente não consegue alcançar essa terra e criar raízes. Eu só consigo crer quando a palavra de Deus cria raízes no meu coração. Sabe? Quando você está em um tempo difícil, você já viu pessoas assim? Elas estão em um tempo difíceis, mas parece que elas são fortes, porque elas estão ali, elas choram, mas há uma convicção no coração delas. Então, o choro realmente dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque há uma convicção no coração delas. Essa convicção, ela vem ao nosso coração quando a palavra do Senhor cria raízes. O próprio Jesus disse que todas as coisas são possíveis para Deus. Se tu podes crer, porque tudo é possível ao que crê. E para você crer, essa palavra precisa criar raízes no seu coração. Então, nesse momento, se existe alguma raiz aí
que não é a raiz que está te fortalecendo, que não é a raiz que está te mantendo de pé, que não é a raiz que está te ajudando você a prosseguir, remove essa pedra, remove esse espinho, remove essa raiz e começa a deixar a palavra de fé, a palavra de vida, a palavra de consolo, a palavra de amor. Começa a deixar essa palavra entrar no teu coração e criar raízes. E comece a crer nessa palavra. Tudo é possível ao que crê. Eu queria liberar essa palavra sobre o seu coração. E nesse momento eu queria que você aí na sua casa orasse junto comigo. Talvez hoje é um dia que você está muito desacreditada, você está muito desacreditado, você perdeu o emprego, você se decepcionou. E a palavra de Deus diz que o Senhor abre portas que ninguém fecha. Você só precisa confiar no Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que Ele é todo-poderoso, Ele cura, Ele faz milagres, Ele faz prodígios, Ele faz nova todas as coisas, né? Ele renova a nossa vida, amém? Ele vem com essa palavra, existe o Espírito Santo, que é esse, que é o nosso consolo, que é o nosso consolador. Então, você pode aí na sua casa mesmo abrir o seu coração para Deus e talvez falar, Senhor, está difícil de crer, está difícil de prosseguir, está difícil, Senhor, de entender, mas, se possível, coloca essa palavra no meu coração. Coloca essa palavra, enxerta essa palavra no meu coração, para que essa palavra crie raízes e eu consiga enxergar além da dor, enxergar além dos problemas, enxergar além das circunstâncias, porque você nasceu com um propósito, você tem um destino, e se você chegou até aqui, é porque ainda há vida para você viver. Eu queria orar com você nesse momento, aí na sua casa, se você puder, ore comigo, Senhor Jesus. Nesse momento eu quero abençoar cada casa, abençoar cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada pessoa que está aí na sua casa, Pai. Senhor, muitas vezes em um momento de dor, mas muitas vezes em um momento que está desacreditada de algumas coisas, que o Senhor possa renovar a fé dessa pessoa, que o Senhor possa enxertar essa palavra nesse coração. E que traga vida, Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Que nós possamos crer nessa palavra. Que nós possamos crer na soberania do Senhor. Que nós possamos crer que o Senhor sabe o que faz. E que nós precisamos descansar em Ti. Senhor, abre a porta para esse pai de família agora. Escancara a porta diante dele. Senhor, se há enfermos que nos assistem agora, Senhor, que esses enfermos sejam curados agora. Não há nenhuma dor que não cesse, não há nenhuma dor de cabeça que não possa passar, não há nenhuma dor em nenhum um órgão do seu corpo que não possa ser curado. Senhor, ministra a tua cura agora em cada órgão do corpo, nos rins ali, pedra nos rins. Senhor, no nome de Jesus nós cremos e acreditamos que é possível a cura acontecer agora. Senhor, se há pessoas em leitos de hospitais, levanta pessoas desses leitos agora. Senhor, pela autoridade do nome de Jesus, que pessoas sejam erguidas e voltem a viver, que haja fôlego de vida sendo liberado agora, pela autoridade do nome de Jesus. Eu quero te pedir também por esse relacionamento, por essa casa que está em ruínas. Nós acreditamos que o Senhor ergue novamente. Nós acreditamos no Teu poder, na Tua soberania, pela autoridade do nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar poderosamente, abençoar sua casa, abençoar sua família. Nós somos Lagoinha TV. E nós estamos aqui somente para servir você em um tempo como esse. E eu quero aproveitar esse momento, você que deseja crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós estamos com as inscrições abertas para o Seminário Teológico Carisma, né? O Seminário da Palavra e do Espírito. E é para você que deseja crescer em Cristo, você que deseja ter mais conhecimento da palavra de Deus. O seminário é para você. Inicia agora, dia 3 de agosto. E de dia 3 de agosto ao dia 6, nós teremos o primeiro módulo,
a primeira disciplina com início no dia 3, com término no dia 6. O seminário vai ser uma semana sim, uma semana não, com os professores vindo lá de Minas Gerais. Nosso primeiro professor é o pastor Braulio. O pastor Braulio foi um dos pioneiros que traduziu a Bíblia para a linguagem do índio no Brasil. Ele vai estar aqui. Então, não deixe, ele vai ensinar uma disciplina que ele flui, uma disciplina que nos ensina muito, chamado oração. Às vezes, o que está faltando para você é aprender a orar, porque a própria palavra de Deus diz que nós não sabemos pedir. Por isso, fica esse convite para você. Entra lá no @carismamarabá, faça a sua inscrição, e se você tiver algum problema, você pode entrar em contato com a gente no direct, ou você pode vir aqui todos os domingos na igreja, à noite, às 19 horas, fazer sua inscrição de maneira física. Nós só queremos ajudar você. Lagoinha TV fica aqui. Acesse as nossas redes sociais que estarão aqui embaixo. Venha nos fazer uma visita em algum dos nossos cultos, tanto pela manhã quanto à noite. Né? Mas não deixe de buscar o Senhor enquanto se pode. Esse é o nosso convite para você. Deus te abençoe.